Fala pessoal, hoje a gente vai conversar como criar o seu roteiro de viagem. Isso mesmo, então assiste a live até o final e qualquer dúvida, você sabe, deixa nos comentários. Beleza? Então, Eu sou a Annelise. eu sou o Thiago E esse é o Destino Ideal. Aí dessa pausa, Uma pausada. esperar o pessoal entrar. Esperar o pessoal entrar. Então tá. Vamos começar falando aí o que a gente sempre fala, né? Agradecendo aí o pessoal que tá sempre aí junto com a gente nas lives, que comparece aí, dá um oizinho pra gente, deixa os comentários. É Que sempre assiste bom. depois também. Isso, Que não pessoal pode estar aí que... ao vivo agora, mas que assiste depois a live. Muito Fica obrigado. gravada aqui no Instagram, logo depois que acaba a gente tenta colocar. E geralmente no dia seguinte te coloca no YouTube, que daí a pessoa consegue ver na velocidade 2.0, né? Pelo menos eu assisto tudo quanto é vídeo na velocidade 2.0 para acelerar o processo. É isso aí. Então, só agradecendo ao pessoal que esteve na live passada de como saber qual é a melhor época para viajar, né? Foi bem bacana a gente passar as coisinhas para vocês. A gente falou sobre, né, que não existe uma época correta para viajar, né? Existe o teu objetivo com a viagem. Sim. Se tu quer ir ver neve, tu não pode ir para pro destino no verão. Sim. E aí, no caso, também depende do objetivo. E também e do do perfil perfil do viajante, do como é que ele está na situação dele ali. Vamos ver... Se ficar alguma pergunta pendente aí também das outras lives que vocês queiram comentar aí, alguma coisa, não sei, tipo, qualquer dúvida. Independente de hoje a gente está falando sobre roteiro, se vocês quiserem comentar, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. Ou na caixinha de interrogação que tem aqui embaixo. Isso mesmo. E se quiserem ajudar a gente aí também, tipo, não esqueçam de apertar no aviãozinho ali do lado, né? Selecionar 5 amigos que estiver com a bolinha verde, assim, que você sabe que esse conteúdo vai ajudar ele. isso, que gostam de viagens aí, compartilhe com esses seus amigos. E você vai estar ajudando a distribuir esse conteúdo aí para mais viajantes. Beleza? E hoje vai ser o tema que é um dos temas que eu mais gosto de fazer na viagem. Fazer o roteiro. Pesquisar as atrações, depois de conseguir uma boa promoção, né? Tipo, um bug de preferência. O que tu mais gosta de pesquisar é promoção. E depois Primeiro tem que ter a promoção da passagem, né? Se for um bug, assim, de R$500 a passagem, melhor ainda. E aí depois é começar a pesquisar sobre o destino, que vai ajudar a criação do roteiro. Vamos lá então, vamos começando a live, aproveitar que já está começando a entrar o pessoal aí. Ô, tia Marilé, tudo bom? Coraçãozinho para você também. Tá, a gente vai falar com vocês sobre o roteiro da viagem, né? Como que a gente faz para criar o nosso roteiro, que no caso a maioria das vezes é a Anne que cria, eu ajudo, né? Obviamente. Ele ajuda, ele fala, não, eu quero conhecer tais atrações. Mas eu ajudo. E aí, no caso, a gente vai passar um pouquinho disso, como a gente faz, né? No caso, nós viajantes, como a gente faz do nosso jeito, para vocês, caso queiram aprender a fazer como a gente faz, ou adaptar do jeito que vocês fazem também, ver se aprendem alguma coisa nova também, né? Para criar o roteiro de vocês e ver se isso ajuda também nas viagens de vocês. Tipo, comprei a passagem, né? Já tá com a passagem reservada. Eu já sei a data que eu chego e a data que eu vou embora. Então, o que eu faço? Eu crio um documento, pode ser um documento no Word, um caderninho de anotação. Pode ser um caderninho de anotação, quem gosta de anotar tudo, né? Pode ser um Docs do Google, uma planilha. Um documento de anotação do celular até, tipo, até alguma coisa para ter uma referência de anotação. Mas é legal tu ter um documento para centralizar todas as informações da tua viagem ali. E daí tu faz um calendário. Eu vou chegar no meu destino no dia 15, e dia 15 é uma terça-feira. E eu vou sair no dia 30, e dia 30 é uma sexta-feira. Então eu já sei quando eu chego e quando eu vou embora. Né? Eu consigo visualizar. A minha viagem vai ser em vários destinos. Então eu coloco, dia 15, 16, 17, 18 eu fico em Paris. Eu vou colocar aquilo ali. Dia 19 eu tô indo para Amsterdã. Então eu coloco aquelas informações naquele calendário.
né? Que tu fica muito mais fácil de tu visualizar. E um calendário tu consegue fazer num documento do Word, numa planilha e até no teu caderninho, né? Mas o interessante aqui é falar para as pessoas que o roteiro, ele não é digamos assim, uma coisa para tu seguir a risca, no caso, né? A gente vê o roteiro mais como se fosse uma referência. Ele não é uma coisa para engessar. Eu já pulei, né? Desculpa. Tu já tava lá na frente. Já tava lá na frente. Viajei total. Não tem problema. A gente volta um pouquinho aqui. Aqui a gente tem o nosso roteiro aqui do vídeo também, para passar a maioria das informações para vocês. Mas o que eu tava falando é isso, né? Tipo, a gente gosta de utilizar o roteiro das nossas viagens como uma referência. Pra gente saber o que tem ou o que a gente gostaria de conhecer, que é imperdível pra gente poder verificar quais dias a gente pode melhor escolher para conhecer cada coisa dentro dos destinos da viagem. Isso, e o roteiro, como eu perguntei ontem nos stories, né? Você acha que um roteiro é um guia ou uma regra? Daí depende do teu perfil. Pra gente, o roteiro é um guia. Porque a gente vê as atrações, só que a gente não fica, eu tenho que conhecer isso, porque tá no meu roteiro. Não, talvez uma atração demorou mais tempo e eu curti tá lá, e eu deixei de ver outra, e não tem problema, é só um guia. Mas tem gente que gosta de ser uma regra. Entra tal hora, sai tal hora, vai para outro lugar tal hora e... Tudo certinho. E não tem problema, não tem o certo. O certo é de acordo com o perfil teu, né? Não tem... De cada viajante. Mas bom, para criar o roteiro é importante ter uma noção geral da viagem que tu vai fazer, saber, como a gente tava falando, tipo, os destinos que tu vai, as datas que tu vai sair daqui, tu vai chegar, quais as datas tu vai para outros lugares, outras cidades ou outros países dentro da tua viagem, justamente para tu começar a criar o teu roteiro para saber quantos dias tu vai ter e quais dias tu vai ter em cada destino para conseguir visitar determinadas atrações, né? E aí saber o que tu vai querer conhecer em cada destino, né? Porque, por exemplo, assim, tem determinadas atrações que ficam abertas determinados dias da semana. Então tu tem que saber, tipo, então se eu vou ficar numa cidade de, sei lá, de segunda até quarta-feira, tem que verificar se essa atração que a gente quer conhecer vai estar aberta nesses dias que a gente vai estar lá. Sim, porque muitas atrações podem fechar no início da semana, né? Então, é pesquisa, né? Não tem como. Uhum. E organização. Porque não adianta tu pesquisar aqui, não anotar e chegar lá ter esquecido que ela não vai estar aberta. E tu vai lá pra frente da atração e só vai ter perdido a viagem. É até interessante a gente contar uma história, né? E assim, tipo, para mostrar que até viajantes experientes às vezes se esquecem ou por conta de, sei lá, viajar muito, né? Tipo, acabam cometendo alguns erros. Como foi o caso de uma colega nossa que... Ela foi para um destino de praia e tinha uma praia específica que ela queria conhecer. Que ela considerava a praia mais bonita do destino. E daí, tipo, eles não reservaram carro nem nada. E chegando lá foram conhecer no último dia essa praia. Chegaram, alugaram um carro no dia, só pra ir nessa praia. Chegaram lá no local que saía pra ir pra praia. Tinha guia e tudo, e tinha que ser feita uma reserva. Por causa do Covid, e tal, tinha limite de pessoas no local. Eles estavam controlando isso, só que eles não verificaram, não pesquisaram. Eles acharam que era uma praia normal, Sim. né? Que era só chegar, fazer a trilha. Como aqui em Floripa tem várias praias assim, né? Que tu pega, vai e faz a trilha por conta. Eles acharam que era assim também. Mas não, lá tinha regras. E parece que estava no site da cidade, né? Tinha orientações para como ser feito isso. Aí acabou que eles não conseguiram entrar pelo destino, vamos dizer assim, pela entrada normal. Pela entrada principal, né? Tentaram tipo, eles fazer foram barrados outra porque trilha. eles não tinham feito reserva. Daí eles tentaram fazer outra trilha. Não conseguiram, porque não tinha saída. Daí voltaram pro carro, acharam uma outra trilha. Daí tentaram, acharam um grupo de pessoas que também estavam fazendo, só que como eles estavam de chinelo,
eles não conseguiram finalizar a trilha. Então, até o final. E no final das contas eles perderam, bem dizer, o dia, alugaram um carro, mas não conseguiram visitar a praia, né, por conta de não ter feito uma pesquisa prévia. antes. Então, até viajantes experientes podem cometer isso. Então, sempre é bom pesquisar um pouco sobre o destino. Para não acontecer isso, né? Poxa, eu queria conhecer muito aquele lugar. E por conta de um vacilo, né? De uma tancice não pesquisar. Mas pode acontecer como com tá, qualquer um. né? Por isso que eu falei, de uma viajante experiente que fez isso. Imagina a gente, né? Então é bom sempre pesquisar sobre o destino. Sim. E o roteiro serve justamente para não acontecer isso. Mas o que... Agora voltar para onde eu já tinha ido. Mas vamos, começando o roteiro, né? O que a gente deve fazer? Antes de fazer o roteiro, né? Voltar lá, o que eu já tinha falado. Vou repetir, porque eu acho que é importante na sequência. Comprei a passagem. Comprei a passagem antes de pesquisar as atrações, tudo. Eu já faço um calendáriozinho bonitinho ali para eu conseguir visualizar quando eu chego e quando eu vou embora. Cheguei numa segunda-feira, fico 15 dias e vou embora na sexta. Eu tô ali com o calendário certinho para eu colocar as atrações determinadas. Ai. Depois Tá. a gente conta quem foi. Perdi o meu raciocínio. Tava, antes de começar a fazer o roteiro. Isso, daí fazer o calendário. Tu consegue ver se tem vários destinos, né? Tu consegue falar, 4 dias eu fico em Paris, 3 dias em Amsterdã, e nessas eu sei quando que eu tenho dia livre e quando que eu tenho dia de viagem. Que dia de viagem, querendo ou não, é um dia que tu tem meio dia, né? Tu não consegue aproveitar ele inteiro. E daí assim eu já consigo definir o que eu tenho livre ou não. Tá, agora eu já falei isso, mas vai. Tá, e no caso fazer o quê? Pesquisar sobre destino, verificar... Qual o seu orçamento, né? Isso Exatamente. É importantíssimo. Porque assim, definindo o orçamento, tu vai poder dividir cada dia da viagem o quanto tu vai poder gastar, né? Não necessariamente que tu vai ter um gasto fixo por dia de viagem, mas é uma referência. Tu pode gastar um pouco mais, um pouco menos, mas tu sabe que tu tens um limite de dinheiro X para poder gastar naquela viagem. Não adianta eu falar, eu quero conhecer, sei lá, 5 museus, 3 espetáculos e 5 restaurantes famosos. Será que isso tudo cabe no meu orçamento? Sabe? Então, antes de definir isso tudo, tu tem que ver se vai, manter o teu orçamento diário na viagem, né? É justamente por isso que a gente fala, pesquisa as atrações, verifica se as atrações, algumas podem ser grátis, outras tem que pagar para entrar, quanto que custa mais ou menos a média de preço de cada atração, justamente para verificar se está dentro do teu orçamento, ou se tu pode dividir, sei lá, vou fazer 3 num dia, faço mais 2 num outro, deixo para fazer outros numa próxima viagem. Essa atração não é essencial, não cabe no meu orçamento agora. Uma próxima vez que eu voltar nessa cidade eu faço, né? Ver o que é primordial para ti naquele destino, né? E aí, no caso, também uma outra coisa interessante de fazer é verificar a duração dos passeios, né, das atrações. Porque, por exemplo, assim, a gente fala que tem atração que pode durar meio dia, tem atração que dura o dia inteiro. No caso, tu sai de manhã do hotel, do lugar que tu estás hospedado, e só volta, sei lá, início da noite, final de tarde. Então, tu vai passar o dia inteiro fora. Numa dessas, é interessante saber justamente isso, porque assim, tem lugares que tu queres viajar para fazer atrações, e lugares que tu quer viajar para descansar. Então, às vezes, por exemplo, se tu quer ficar num resort all inclusive, não é interessante tu pegar atrações que durem o dia inteiro, porque senão tu vai gastar uma grana num resort, sendo que tu vai ficar fora o dia inteiro, não vai aproveitar o dinheiro que tu gastou no resort e ainda vai pagar uma atração, né? O que a gente faz, que é... Nossa, assim, a gente procura fazer atrações de, no máximo, meio período, de meio dia, quando a gente fica em resorts e tal. Justamente porque é interessante, por mais que tu esteja pagando um resort inclusive e tal, é interessante tu fazer passeios para conhecer o que tem em volta ali. Só Sim, que também... e também ficar no hotel o tempo todo cansa, né? Exatamente.
Pelo menos pra gente, tem gente que gosta e tal, mas a gente opta por fazer isso. Exatamente. E aí, no caso, tu tens meio-dia para conhecer, para passear, para ver o que tem fora do hotel, e o outro meio-dia para aproveitar ali o hotel com tudo que ele te dá de direito. Né? Mas então é interessante tu pesquisar o tempo que dura cada atração. A gente, quando foi lá para Cancún, a gente fez o passeio das pirâmides lá de Chichén Itzá e fez o passeio junto com os cenotes, que durava o dia inteiro. Então a gente preferiu pegar uma hospedagem comum, né? Tipo, pagamos barato. Mas por quê? Porque a gente ia ficar o dia inteiro fora. A gente saía de manhã cedo e só voltou final de tarde, quase à noite. Então o hotel era só para dormir. Tá, mas aí falar pro pessoal onde é que a gente pesquisa as atrações. No maior tio da história. Tio Google? Tio Google. Você pode pesquisar no tio Google. Aqui no Instagram também tem como achar várias atrações. No TripAdvisor. Blog de viagem, meu Deus do céu, tu consegue montar o teu roteiro inteirinho seguindo blog de viagem, né? Tipo, não pegar o roteiro da pessoa, mas tipo, pesquisar vários e achar as atrações que tu gosta. Tem aplicativos de viagem também que referenciam atrações, destinos, pontos turísticos também. O site Quanto Custa Viajar também tem algumas atrações. O Airbnb tem o Airbnb Experience, também que fala de atrações nos destinos que tu vai ficar. Que tu faz com moradores, né? Tipo, cozinhar com um local de determinada cidade. Ou fazer um ensaio fotográfico. Tem vários... Atrações locais. Isso, no Airbnb. Uhum. E tem um que eu acho o mais diferentão, que é o... Atlas Obscura. Atlas Obscura. Tipo, o site ele te dá atrações diferentonas da cidade. Que... seriam pontos turísticos não tão comuns, vamos dizer assim. Isso, né? Tipo, por exemplo, de Paris, a primeira atração que ele dá é a Catacumbas de Paris. Sabe? Tipo, em sites normais, a primeira atração, sei lá, é a Torre. Ou o Louvre, não é tipo as como é que Catacumbas. Catacumbas de Paris. Tipo, ô palavrinha. Mas, tipo, e seguindo assim, a torre nem aparece. Então, são atrações totalmente diferentes. Sim. Se tu veio de Nova York, o Ti tava vendo que é o museu do... Não, é o posto dos caça-fantasmas. Isso, eu falei museu. Mas é dos caça-fantasmas, então, tipo, ele Garagem, gosta do filme. Então, talvez essa fosse uma atração pra ele em Nova York. Então, tipo, esse site é muito legal, gente. Depois acessem lá. Bem alternativas. atlasobscura.com. Tem atrações bem diferentonas. Aí, dentro das atrações, é legal falar pro pessoal que... Já pesquisa o que é atração gratuita, o que é atração paga, o que é atração paga, mas que tem dias gratuitos. Tu vai estar na cidade naquele dia que ele é de graça, por isso que é importante tu fazer o mapa. Tipo, o Louvre é de graça, tô chutando, né? Primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês tu vai estar em Paris? Nossa, você tá... Maravilha, aproveita. Você vai pro Louvre de graça. Então, tipo... Bota no roteiro, tipo, é uma oportunidade que tu tem pra conseguir. Deixa vermelho. Se o Louvre for o teu... Exatamente. Se for uma atração que tu queira conhecer, né? Sim. E tu também pode conhecer o Louvre só batendo a foto da pirâmide ou entrar também, né? Uhum. Mas se tu for entrar, o Louvre tem 4 alas, então tu não vai conhecer num dia. É enorme aquilo, então... É interessante se programar pra ver, tipo assim, pô, se tu quer, sei lá, passar o dia inteiro pra conhecer, tentar conhecer as 4 alas ali, né? Eu acho que nem dá. Que é grande pra caramba. Acho que a gente conheceu uma, quando eu fui com o pai, acho que a gente conheceu uma aula e a gente ficou mais de uma manhã. Tipo, é enorme, assim. Sim. Uma outra coisa legal também dos passeios gratuitos são os passeios guiados, né? Esqueci o nome, como é que eles falam? Free Walking Tour, eu acho. Free Walking Tour. Talvez. Eu acho que é isso. Existem passeios guiados que são de graça. A gente até já comentou num dos nossos vídeos. Já? Já. Que aí, no caso, são pessoas que como é que fala? Se disponibilizam. São guias. Sim. Guias que fazem roteiro, tipo...
passeio guiado passeio guiado nas andando. cidades. Só que é tudo andando. Tu vai conhecendo a cidade andando e é de graça. No caso, no final, ele a pessoa se disponibiliza a dar uma gorjeta pra eles, né? Isso, Aí tu tipo, paga o não quanto tu é quiser. pago, mas a gorjeta é obrigatório. Isso, frio... Ah, te fala aí porque eu não sei Free falar. Walking Tour. Esse mesmo. Obrigado, Sá. A Saki apresentou isso pra gente. Aham. Eu não conhecia. E isso a gente também recomenda. Aham. A gente não conhecia, a gente foi viu lá conhecer na lá Polônia. na Na Cracóvia Cracóvia. com a Sabrina. Isso. E eu achei muito legal. E tem espanhol, tem cidades que tem português também, né? Dependendo do destino. E inglês. Os idiomas lá do pessoal falando. Deve ter alemão também, né? Mas daí isso a gente não procura porque a gente não entende mesmo. Verificar também se algumas atrações podem ter restrições ou não, né? No caso, por exemplo, assim, a parque de diversões. Caso tu for com a família e tal, tem algumas atrações no parque de diversões que podem ter restrição de idade ou de altura. E aí, no caso, se tu estás com uma criança pequena ou criança de colo, às vezes não vai ter a possibilidade de deixar a criança sozinha só para fazer E também algum tipo de museu pode ser que criança não entre, né? Tem limite de idade. Algumas Sempre coisas é assim. interessante tu ver isso. E também é interessante ver se tem descontos para determinado faixa etária. Tipo, desconto para idosos, desconto para criança, se criança entra de graça. Também na E Europa desconto tem... para pessoas normais também. Pessoas normais, pô, pelo amor de Deus. Desconto para todo mundo, no caso. Sim, mas tem, tipo, na Europa eu acho que tem desconto para universitários, que até determinada idade tem desconto também. Então, é interessante pesquisar. Quanto mais a gente economizar nesses itens, melhor, né? Isso. Vamos lá. Também é importante, além de verificar os valores, as formas de pagamento. Tem um mosquito chato, né? Tem. A gente deixou a janela aberta antes. Mas tá fechado agora, né? Agora tá, mas é porque eles ficam voando aqui dentro. Enfim, verificar as formas de pagamento, porque aqui a gente consegue pagar, sei lá, em 10 vezes sem juros uma atração, lá fora não é comum isso, né? Isso é uma coisa muito de brasileiro. E verificar se a atração que tu tá reservando tem algum desconto para comprar com antecedência. Geralmente é o mesmo preço, é preço tabelado, mas comprar com antecedência talvez tu economize tempo, tu não precisa ficar na fila, né? Sim. E muitas vezes tu perde muito tempo na fila de uma atração. Só que algumas outras atrações é interessante pesquisar justamente por causa disso, porque tem algumas outras atrações que pode ser mais barato tu comprar lá na hora. Tu pode ter a possibilidade de negociar com uma pessoa que está organizando ali a atração um valor melhor. Ou tipo, um guia diferente consegue uma outra coisa. Mas aí também é interessante saber se tipo, é o mesmo passeio, se é seguro fazer. Então, justamente por isso é interessante pesquisar para saber se tem essa opção e se é seguro e se realmente o valor é mais barato. E a gente estava falando aqui dos... E também tem City que ver isso, City Cards. Tipo, tem várias cidades que tem o Principalmente cartão. na Europa, né? Na Europa e nos Estados Unidos também. Nova York também tem bastante. Cartões da cidade, que tem, tipo, tu cartões que dá paga... direito a diversas atrações, né? Isso, tu paga, sei lá... Um valor fechado, sei lá, $50, $100 ou euros. Isso, mas não é assim tão caro, não. Não, tô chutando. Sim, mas eu acho que não era assim, não. Mas enfim, tu paga esse valor, é porque tu falou, daí tu converte assim, pô, hoje o dólar tá tão caro, o euro tá tão caro, meu Deus do céu. Sim. Eita, hoje Mas eu tô... aí, no caso, tipo, tem esse cartão com Tu paga diversos X passeios, tu paga um valor valor e fechado. tem diversas atrações inclusas. Isso. Só que aí E tem tipo, que ver... cada cidade tem vários cartões desses, com várias atrações, sabe? Tipo, um cartão tem o Museu do Louvre, outro tem a Torre Eiffel, tipo, geralmente não é tudo englobado no mesmo, sabe? Daí tu tem que ver se as atrações que tu quer ir estão naquele cartão e se compensa tu comprar. Exatamente. Porque não adianta Às vezes tu compra um cartão, mas só tem uma atração de 10 que tu vai realmente querer conhecer. Daí por isso que é importante tu pesquisar pra ver se vale a pena o cartão. Se tiver várias atrações que tu queira conhecer naquele cartão, vale a pena até. Principalmente se tu aproveitar a época da Black Friday, tem um desconto bem bom. Mas agora então vamos pro ponto principal dessa live aqui, que é o como fazer o roteiro. Né? A gente já falou o que precisa ser feito antes de fazer o roteiro. Aí agora, criando o roteiro mesmo.
Como que a o gente mapa faz? do roteiro, né? Tipo assim, eu coloquei todas as atrações que eu quero conhecer. Daí a gente vai lá no... Eu gosto muito do Google Maps. No Google Maps tem 3 risquinhos ali no canto... Menu superior esquerdo Isso. da tela. Daí tu clica naqueles 3 risquinhos e vai em seus lugares. E daí tu clica em mapas e criar um mapa. E daí vai abrir um mapa Tu vai colocar a cidade, por exemplo, Lisboa. Vai abrir um mapa de Lisboa. E daí tu vai colocando cada atração que tu quer. Ah, eu quero ir no Castelo de São Jorge, eu quero ir Na Praia de Nazaré, eu quero... conhecer o Santuário de Fátima, eu quero ir em Óbidos. Vai colocando todas as atrações. E daí depois tu vai separando em blocos. Ah, essas atrações eu consigo fazer num dia. Essas outras atrações eu consigo fazer no outro. E eu vejo como eu consigo chegar nos destinos. Tem atração que eu consigo fazer tudo em dá pé. o roteirinho do trajeto certinho entre uma atração e outra. Ele consegue configurar nele... Ah, não quero ir por esse caminho, eu quero ir por outro. Ou então eu quero fazer primeiro uma atração e depois voltar a fazer outra. Ele te dá toda essa possibilidade. É muito legal o Google Maps para organizar, para te conseguir visualizar todas as atrações. E além disso, tu consegue diferenciar, né, o tipo de atração. Por exemplo, ele falou praia. Praia dá para colocar o símbolozinho da praia e botar um azul. Museu, tem o símbolozinho de museu e eu coloco, sei lá, vermelho. E daí tu consegue visualizar o que é cada atração sem precisar ampliar, né, ou clicar em cima. E o mais legal que eu acho do Google Maps não é nem o fato de tu conseguir fazer o trajeto, o roteiro, tal, tudo bonitinho, certinho. Mas pra gente eu vejo que é mais pra tu saber o que cada atração tá perto de outra. Isso. Porque, por exemplo, assim, na viagem que a gente fez pra Europa, a gente acordava, a gente abria o Google Maps, tinha todas as atrações ali, e aí a gente se perguntava, tá, o que a gente vai conhecer hoje? E a gente via o que estava mais próximo da gente. E aí quando a gente chegava nesse destino mais próximo, né, a gente via o que tinha por perto ali pra gente conhecer também. Aí a gente, pô, legal, perto daqui tem tal outra atração que é bacana da gente conhecer, vamos lá, vamos. E aí a gente ia andando, por quê? Porque era tudo próximo. É próximo mais ou menos, porque a gente andava uns 18, 20 km por dia. É que assim, pô, a gente saía de manhã e voltava, bem dizer, quase à noite pra casa. Então a gente passava o dia inteiro andando. Pra gente era legal isso, pra gente é legal isso, conhecer a cidade andando, porque tu conhece muito mais coisa, né? Eu quero... Dá pra ir de metrô também. Pô, que chato. Dá pra ir de metrô também, só que tu chega do ponto A até o ponto B e tu não vê nada do trajeto, né? Então pra gente ir andando... Era legal porque a gente conhecia outras coisas no meio do caminho, entre uma atração e outra. E fora que desgastava as gordices que a gente comia, né? Mas é isso, então a ferramenta principal que a gente utiliza para a criação do roteiro, no nosso caso, é o Google Maps, que ele tem essas possibilidades. A gente consegue organizar bonitinho, certinho, todas as atrações que a gente já tinha listado antes, verificar a distância entre cada uma delas, a gente consegue também organizar essas atrações em blocos, né? E aí a gente separa dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 da nossa viagem. Isso aí é interessante porque, como a gente falou, tem atrações que ficam abertas só determinados dias da semana. Então tu sabe que no primeiro dia eu não vou conseguir fazer, mas eu vou conseguir fazer no segundo, né? Então é justamente para isso, tu consegue organizar cada dia, ver as atrações que são possíveis de tu conseguir fazer. E o Google Maps te dá essa possibilidade, né, de tu conseguir organizar. Para as pessoas que gostam de fazer aqueles roteiros bem horáriozinho, certinho, com trajeto bonitinho, pô, é uma delícia. O Google Maps é perfeito. E para as pessoas também que não gostam, para ter uma referência, uma ou outra atração, só que eu já me perco no caminho porque eu achei uma atração no meio, ou uma referência, um barzinho, né? A gente sentou pra tomar guia. alguma coisa, sabe? Pra gente é um guia, como a gente falou no início, né? Não pra gente não é regra. Exatamente. Ou, pessoal, caso vocês tenham aí alguma dúvida, queiram saber alguma coisa a mais aí, pode botar nos comentários, viu? Não precisam ficar envergonhados, não. Colocar as atrações, tudo já foi. Aí, no caso, fazer o trajeto. Aí, uma outra coisa que é legal de fazer também é tour gastronômico. Né, coloca, pesquisa as comidas típicas do destino. E, eu adoro conhecer o destino pela comida. Porque tem tanta comida diferente, né? Pra gente conhecer, só que tem horas que a gente enjoa. Eu falei agora das comidas diferentes, eu lembrei de Bali.
Que Bali a comida é gostosa, é tipo Comida oriental, asiática, né? e tal. Só que Mas eles têm teve uma hora é que o tempero ele é muito forte, digamos assim. Mas é gostoso, só Não sei, que só enjoa. comer todo dia a mesma coisa, o mesmo tempero enjoa, né? Enjoa. E daí teve uma... A gente tava até conversando com a Sabrina esse final de semana sobre isso. Que a gente chegou uma época ali de Bali que a gente não aguentava mais comer a comida deles. Meu Deus do céu. A gente foi procurou um outro restaurante tipo de brasileiro. E daí tinha arroz, feijão, bife acebolado e batata frita. Tipo, pensa na felicidade dos dois, né? Comendo aquilo, ai, que delícia. E também outra coisa foi tipo a cerveja. Ah, sim, da cerveja, que a maioria dos restaurantes lá, a cerveja era praticamente a temperatura ambiente ou temperatura de geladeira. Só que lá, sei lá, uns 40 graus. E ele sempre reclamava que a cerveja era quente. E aí no restaurante de brasileiro, não, a cerveja era bem gelada. Que era como a gente é acostumado aqui a tomando. E tipo, eu tava comentando também, né, que eu não gosto de cerveja. Então, é raro beber. Eu faço careta. Mas os 2 únicos lugares que eu tomei cerveja e, tipo, gostei foi na Costa Rica, que tava muito calor e eles estavam com uma cerveja bem gelada, que era Corona. Isso. Não precisa fazer propaganda. Ah, tá. Não tem problema. Mas tem que falar a cerveja que eu gostei. Posso falar de Bali também? Se tu conseguir falar o nome. Bintang. É o da estrelinha, eu acho. Mas... A da estrelinha é outro. Não é? Era da estrelinha. Não, tá, enfim. Tem estrelinha. Enfim. Daí a gente tomou cerveja só... Tu tomou? Eu tomei só nesses 2 destinos e elas estavam bem geladas. Tipo... E o outro engraçado foi que a gente inventou de comer num restaurante italiano também. Ah, verdade! Conta. Que aí, no caso, a gente chegou também, já tava enjoado do tempero, né? Não era nem da comida, do tempero. Aí foi procurar uma outra coisa pra comer e encontrou esse restaurante italiano lá em Bali. E aí, pedi uma comida e tal, super de boa. Só que aqui a gente tá acostumado ao quê? A pedir o queijinho ralado e botar o queijinho ralado por cima do macarrão. Um pote de queijo ralado, né? E aí o garçom veio, trouxe o potinho, só jogou meia colherinha assim no prato de cada um e levou o queijo ralado embora. E a gente assim, desculpa, pode deixar na mesa. Ele assim, não, se eu deixar eu perco meu emprego. Parece que queijo ralado era lá absurdamente caro. Exato. E então... E pra gente é tão normal aqui, né? Que nem faz ideia. Uhum. E foi uma coisa que a gente aprendeu lá. E também Não, né? O quê? Eu ia falar de Gili, porque a gente comeu um hambúrguer depois que você falou que deveria ser de cavalo a carne. Ah, porque não, era uma ilha... E só tinha cavalo, não só tinha cavalo na ilha, não tinha vacas, né? Mas a carne pode vir congelada de outros lugares, né? Nunca se sabe. A gente espera que seja. Eles só foram falar depois de eu ter comido. Mas acontece, coisas de viagem. Uma outra coisa boa do roteiro também, pra saber, é o como se locomover. A gente estava falando ali que o Google Maps ele dá as opções de meios de transporte para chegar de um destino ao outro, mas é interessante também fazer uma pesquisa em cada destino que tem na tua viagem, quais os meios de transporte que estão disponíveis. Né? Até porque, por exemplo, assim, tu chega de viagem no aeroporto, tu precisa ir pro teu hotel, mas tu já tens um transfer programado para te levar, como é que tu vai? Vai pegar um táxi? O aeroporto tem metrô, né? Porque a gente falando de novo da Europa, mas na Europa tem vários aeroportos que tem metrô que liga o aeroporto até o centro da cidade. Então tu já tem que pesquisar para ver se tem isso. Se não tem, ou se tem, se tu quer mais conforto, quer pegar um transfer, já reserva. Ou ver quanto que é um táxi, né? Tipo, tudo. Ou às vezes até o próprio hotel tem disponível um transfer para pessoa. Só que aí, no caso, tem que saber se o hotel tem disponível e reservar. E ver qual é o preço também, né? Tipo, em Los Angeles, eu acho que a gente até falou isso. A gente viu que tinha um transfer, não é transfer, era um ônibus de graça do próprio aeroporto que deixava em determinados... Em vários hotéis. Só que ele dava uma volta do cão, assim, mas, na cidade. Tipo, pra gente foi legal porque a gente conheceu a cidade. Exatamente. Então, tipo, vale a pena pesquisar se tem esses transportes alternativos. E sempre ficar ligado, né? Porque teve uma vez que eu fui pra Recife a trabalho, né? Eu e mais, acho que 4 ou 5 colegas. E a gente não tinha transfer nada reservado. A gente chegou lá, foi pra pegar um táxi. Tinha um táxi que comportava todo mundo. E ele queria cobrar R$80.
Daí eu peguei e fui ver um Uber, né? Tipo, quanto que tá o Uber? O Uber tava 15, sabe? Tipo, o cara querendo cobrar 80 e o trajeto era de 15 reais. Daí o que a gente fez? A gente negociou com ele, porque querendo ou não a gente iria pegar 2 Ubers, né? Porque eram 5 pessoas. Então a gente negociou e pagou 35, 40 reais. Então sempre tem que ver isso, porque querendo ou não, tem muito destino que querem tirar proveito dos turistas, né? Então, se a pessoa não conhece, não sabe, não chega lá despreparada, né? O roteiro, ele ajuda pra isso também. Tipo, tu chegar no local, tu já tem uma referência, né? Abre ali o teu roteiro e vê, pra sair daqui, pra chegar no meu hotel, normalmente o preço do táxi ou o preço do Uber é em média tanto. Mas tem transporte público também, o valor é tanto. Aí tu já tá preparado, tu já separa um dinheiro, sei lá, já troca a moeda, já deixa separado um dinheiro na hora pra pegar um transporte público, ou pagar um táxi, ou pede um Uber, pra chegar no destino que tu quer, sem pagar tanto assim, né? E também outra vez, tipo, dessa de transfer, né? Quando eu fui pra Londres, tipo, a gente chegou muito tarde na cidade. Então, eu acho que a gente conseguiu ir do aeroporto até o centro da cidade de metrô, de trem. E depois a gente teve que pegar um táxi, porque não tinha mais, a estação já estava fechada, tinha recém fechado. E daí o que a gente teve que fazer? Pegar um táxi. Só que o táxi, eu acho que foi umas 35, 40 libras. Tipo, na época, eu acho que era vezes 3, mas imagina hoje que é vezes 7, né? E talvez se a gente tivesse reservado um transfer, tivesse saído mais barato, né? Sabendo que a gente ia chegar mais tarde, blá, blá. Mas é, tipo, coisas que a gente aprende com os erros, né? Daí agora é só pesquisar. Aprendendo na prática. Aprendendo na prática. E no caso existem também outros aplicativos que ajudam bastante os viajantes na parte de criar o roteiro ou de se locomover. De se locomover tem, tipo, o Google Maps também ajuda nisso, né? Eu gosto bastante. Tem o City Mappers, alguma coisa assim. Eu não vou falar os nomes, porque semana que vem a gente vai disponibilizar um checklist de viagem e vai ter todos os aplicativos que a gente usa e recomenda, né? Mas esses aplicativos de locomoção, que tem mapas, principalmente eu gosto, não é porque eles falam como chegar. É porque eles falam como chegar, mas não era esse o sentido que eu queria falar. Mas, tipo, eles dão um passo a passo. Eu quero ir de transporte público. Ele fala, você tem que pegar o metrô na estação tal, estação azul, descer na parada tal, tipo, ele te dá o passo a passo do metrô, sabe? Pra conseguir chegar certinho no local que tu deseja. Então, tipo, e daí tu vê qual que é tipo, ele te dá o mais rápido, o que não tem parada, o que tem paradas, tipo, e tu consegue ver qual que é o melhor. Então, por isso que eu gosto muito. O Google Maps dá pra fazer isso, eu acho que é esse City Mapper também. Aqui, no caso que a gente tá falando, usar a tecnologia ao seu favor, né? Por mais que você goste do caderninho, sim, utilize alguns aplicativos hoje em dia, que é legal. Tem bastante aplicativo que facilita muito a tua vida. E tudo tá na palma da tua mão, né? Então... E até por isso que a gente recomenda a utilização de um chip que te dê condições de utilizar um 3G na sua viagem. Ou pesquisa antes, né? Tipo, saiba dentro do lugar que tu vai, locais que dão acesso ao Wi-Fi de graça para tu conseguir acessar esses aplicativos. E dependendo da quantidade que tu vai ficar na cidade, né? Tipo, a duração da tua viagem, talvez seja interessante tu comprar o chip da operadora local, né? Tem vários. Uma outra coisa também para ver com relação ao chip é se a tua operadora disponibiliza o roaming internacional, quanto que custa, ou então o cartão de crédito. O cartão de crédito também. E se o roaming internacional? O roaming internacional está disponível no teu pacote, né? Porque tem vários planos pós-paga que dá, sei lá, 7 dias de internet ou mais dias de roaming internacional, né? E como te falou, o cartão de crédito tem esse benefício também. Dependendo vários cartões do cartão de crédito que tu tem alguns benefícios que pode te dar. Um deles seria chip com... Já é uma economia que tu faz. E caso não tenha, né? A gente tava falando da outra opção. Só quero o Wi-Fi grátis.
não tem problema. Aí, por exemplo, no Google Maps, eles dão a possibilidade de tu baixar o mapa. Tu carrega o mapa, onde tem o Wi-Fi, e tu consegue fazer o download do mapa e ele fica salvo ali pra ti. Aí tu consegue Fica acessar o disponível mapa offline. e aí tu só utiliza o GPS para saber onde é que tu tá dentro do mapa. Né? É uma outra alternativa. Geralmente a gente utiliza GPS, o chip de fora, né? Quando é viagem mais longa, assim, a gente comprou na Europa, a gente comprou o chip, e nos Estados Unidos também. Sim. Nos Estados Unidos, principalmente, os dois também, principalmente porque a gente usava o Google Maps lá ou o Citymapper pra ver as estações de metrô, blá, blá. Sim. E nos Estados Unidos, por conta que a gente alugou um carro, né? Então, o celular foi o nosso GPS. Sim. Então, E o que a gente faz importantíssimo também é isso. assim, a gente compra, no caso, quando tu tá viajando com mais pessoas, tu compra um chip e faz o utiliza roaming. isso. roaming, O roteador, roteador. utiliza o celular como roteador. Né? Aí as outras pessoas conseguem acessar a internet do teu celular. Mas daí tu tem que ter uma bateria externa, né? Porque tu bota, tu liga Come a aquilo ali, bateria ó, pra caramba. acaba. Uhum. É uma loucura. Beleza, por hoje é isso? Acho que é. Alguém tem alguma dúvida? Retomando só ali o tema todo, né, para não ficar tão disperso assim, né? Hoje a gente conversou com vocês sobre como a gente utiliza as nossas ferramentas para fazer o nosso roteiro de viagem. A gente faz toda uma pesquisa prévia, verifica as datas que a gente vai chegar, que a gente vai sair de cada destino, se tem mais de um lugar que a gente vai conhecer na nossa viagem, quais os dias que a gente vai entrar e vai sair de cada lugar, faz uma lista das atrações que a gente quer muito conhecer, né? Verifica se tem restrição de data, que essas atrações vão ficar abertas, ou... Verifica se é mais barato comprar aqui ou no destino. Exatamente. Se vale a pena comprar o City... Quanto custa, né? Cada atração também, se custa alguma caro, coisa, se tem opção de algum dia que é de graça, porque algumas atrações têm essas opções também, em determinados dias elas podem ser de graça. Para fazer o roteiro, você tem que pesquisar muito. Como, tipo, tudo a gente fala aqui que é muita pesquisa, mas É o seu grande aliado na viagem. Quer planejar a sua viagem, esteja ciente que tu vai ter que pesquisar. Eu acho isso muito legal, porque eu me divirto pesquisando. Eu vou conhecendo o destino, eu acho maravilhoso chegar lá já sabendo mais ou menos o que eu vou encontrar. E só para vocês saberem que o roteiro ele não é uma forma de engessar a sua viagem, ele é apenas uma referência. Tem pessoas que gostam de um roteiro seguido à risca ali, saio do hotel tal hora, vou para atração X tal hora, depois vou para outra tal hora, e assim vai. Mas tem outros viajantes, como no nosso caso, que é apenas uma referência. Pô, legal, hoje dá pra gente conhecer tal coisa. E aí chega lá em tal coisa, aproveita, faz o que quiser. Pô, e aí, vamos pra tal que lugar agora? Pô, tem um lugar aqui perto do nosso roteiro que diz que é bem bacana. E aí a gente chega e vai. Entendeu? Então é um guia, é uma forma da gente saber o que tem por perto pra gente fazer, pra gente não precisar ficar pesquisando na hora o que tem pra fazer. É pra otimizar o nosso tempo na viagem, né, gente? A gente tá, utiliza todo o teu tempo antes para te conseguir aproveitar ao máximo a viagem. Isso que é importante. Obrigado, tia Madeleia. A gente está se esforçando aqui para conseguir passar as informações da melhor forma possível. Obrigadão. E é isso, né? A gente espera que vocês tenham gostado. E uma coisa que fica aqui para live, muita gente não conhece, é o site... o nome dele é... Como Esse é que é? aqui? Atlas Obscura. Atlas Obscura. Eu sempre confundo porque eu acho que é Atlas Obscuro, mas Não. é Atlas Obscura. .com. A gente recomenda para saber atrações mais alternativas dos destinos que você quer conhecer. Eu acho muito massa conhecer coisas diferentonas. E é legal pra testar, vai lá, bota uma cidadezinha que tu quer conhecer e ver quais são as atrações mais diferentes que ela tem. Das principais cidades, assim. Algumas e também provavelmente já tem comidas. conhece, né? Mas outras talvez seja mais inusitado. Beleza? Acho que é isso. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Tinha alguma pergunta do Não Instagram? vi. Eita! Qualquer Mas coisa. a gente responde semana que É. vem ou ali no Stories. Beleza? Então é isso, pessoal. Boa semana, né? Porque hoje é segunda. Hoje é segunda. Um beijão pra vocês. Um Valeu. beijão e até a próxima. Até quarta-feira. Valeu.